Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você nessa manhã abençoada, poderosa, maravilhosa de quinta-feira. Esse é o nosso devocional, é o pão quentinho chegando até você nesse dia para trazer uma palavra do Senhor. Hoje nós estamos aqui no prédio da igreja, por lá de fora, curtindo a presença do Senhor. Aleluia. Está aqui alguns irmãos, tem aqui a pastora Derramada, Alexandre, Isabelle, aleluia, desfrutando de uma poderosa, de uma intensa, de uma maravilhosa presença do Senhor, aleluia, glória a Deus. E é uma alegria sempre nós estarmos juntos para compartilharmos algo da parte do Senhor, amém? Aleluia. Para você que vai chegando aí, muito bom dia, muito bem-vindo, que Deus abençoe poderosamente a sua vida em o nome do Senhor Jesus. E o Senhor fale poderosamente ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Nós estamos com alguns irmãos, que são nossos, que nos acompanham aqui no Pão Quentinho, estão ao vivo aqui hoje, presencialmente. Aqui, ó, dá um oi aí, Tanisa, já. Aqui, aleluia. Glória a Deus. Já temos a audiência externa e audiência interna, aleluia, glória a Deus. Gleito estava aqui também, né? Pastor Rafael, glória a Deus, Deus abençoe aí cada um em nome do Senhor Jesus, amém? Enquanto você vai me ouvindo aqui, você sabe que você pode compartilhar essa live aí, né? Você pode mandar aí para quem você quiser, para abençoar aí essas pessoas com a palavra que o Senhor certamente vai liberar nessa manhã e vai edificar aí os corações em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Você sabe, nós estamos tendo oração aqui de manhã cedo, no prédio da igreja, e é maravilhosa a presença do Senhor, é tremendo estar diante do Senhor. Então assim, quer dizer para você, você não pode estar aqui, sua casa também é um lugar para você levantar um altar ao Senhor, é verdade? Então levante um altar ao Senhor aí na sua casa, de adoração, de fluir do Espírito, deixa o rio de Deus jorrar, deixa essa fonte que está aí dentro de você crescer, né? Deixa fluir, né? Porque quando você nasce de novo, você sabe, a fonte é aberta dentro de você. E essa fonte, quando você flui no Espírito, essas águas elas aumentam, elas se transformam num rio poderoso. E você sabe, o rio já não é mais só para você, né? A fonte é para você, você bebe, você resolve sua vida, né? Mas o rio, você toca as vidas das pessoas ao seu redor. Então tem muito de Deus para ser liberado, manifestado, para fluir na sua vida, ok? Então deixa fluir, deixa o Espírito Santo fluir através de você e de fato algo poderoso vai acontecer aí na sua casa, na sua vida nesse dia, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Bom, então a palavra aqui para compartilhar com você é Romanos capítulo 9, né? No verso 30 de Romanos capítulo 9. Bom, antes da gente ler, vamos orar ao Senhor, vamos pedir para o Senhor falar com a gente, vamos pedir para o Senhor nos dar revelação da sua palavra, que é viva, poderosa, eficaz, né? Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Vamos pedir. Senhor, nós oramos nessa manhã, estamos aqui, Senhor, na tua maravilhosa, deliciosa presença, Senhor, e o nosso coração se alegra, e o nosso coração se enche, Senhor, de contentamento na presença do Senhor, de alegria na presença do Senhor, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, e nós estamos aqui diante da tua palavra, e queremos nessa manhã ouvir a tua voz, queremos nessa manhã a revelação, queremos nessa manhã a vida contida na tua palavra. Fala conosco, Senhor, fala conosco na tua palavra, nos dê revelação, abra os nossos olhos, Senhor, que a tua palavra ganhe vida nessa manhã, nós sejamos edificados, fortalecidos, enriquecidos pelo poder da tua palavra, é o que eu oro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, glória a Deus. Bom, olha o que diz aí, Romanos 9, verso 30, que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. A justiça que é pela fé. Olha só, o apóstolo Paulo, ele faz uma referência aqui ao povo de Israel, né? Você sabe, o povo de Israel, eles são originalmente o povo de Deus, né? Deus
quando quis mover na terra através de uma nação. Você conhece a história, Deus encontra Abraão, Deus chama Abraão, Deus envia Abraão para Canaã, Deus dá uma promessa para Abraão, e Deus, então, através de Abraão, Deus inicia algo na terra. Começa o movimento de Deus na terra através de Abraão, através de uma família, Deus vai, através de Abraão, agora levanta uma família que vai gerar uma nação, a nação de Israel, a nação de Israel. Isso aqui é poderoso para mim te lembrar que Deus é um Deus de família. Deus é Deus de família, não é à toa que ele se chama o Pai, o Filho, o Espírito Santo, é verdade? Deus não é um Deus solitário, Deus é um Deus isolado, Deus, na verdade, faz com que o solitário more em família. Deus é Deus de conexão, entende? Deus é Deus de conexão com Ele próprio, que é Pai, Filho e Espírito Santo, são um só, mas são três manifestações desse um só, que quando você olha parece que são três, mas são um. Pastor, não consigo entender. Eu também não consigo, porque é Deus, Como é que você explica Deus? Não tem jeito, só dá pra gente saber o que Deus fala de si mesmo, mas o que nós sabemos só existe um Deus, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, não é isolado, não é individualizado, não é assim, ele só, não, é ele junto. É ele que são eles, é eles que são ele. Pastor, o que é isso? Isso é conexão. Isso é Deus falando para você assim, você foi feito à imagem e semelhança de um Deus que não é solitário, que não é isolado. E aí você é a imagem e semelhança do Senhor. Entende? Qual que é o ambiente que você acha que é um ambiente onde os seus dons, os seus talentos, a sua unção vai fluir e aquilo que Deus tem para você vai acontecer, e você vai encontrar propósito, você vai encontrar alegria, você vai encontrar desfrute, você vai encontrar assim, razão de viver e de estar aqui. É na comunhão, Por isso a igreja, entende? Por isso a igreja, por isso que nós não conseguimos viver o evangelho sozinhos. É por isso que o Senhor Jesus deixou a igreja, esse ambiente onde nós somos, onde a coisa é comunitária, onde há interdependência, onde assim, a gente sabe, é bom orar sozinho, mas é melhor orar junto. A gente flui só, mas quando a gente está junto, há uma medida diferente de fluir, nós acessamos uma outra realidade, entende? Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de um Deus que é um Deus, vamos colocar assim, que é uma família, que é uma comunidade. Então nós somos feitos não para vivermos isolados, mas para vivermos conectados. Então Deus vai começar a mover na terra, ele começa através de uma família. Essa família, milagrosamente, porque Deus escolhe um senhor casado com uma senhora estéril para gerar uma nação, não é verdade? Então vai ter que ter milagre de Deus para acontecer essa nação. Porque, mais uma vez, deixa eu te falar aqui, tudo que é de Deus na sua vida, meu amigo, tudo que é de Deus na sua vida e na minha vida é sobrenatural, envolve milagre. Então assim, Deus nunca vai te chamar para uma coisa que tipo assim, que se Deus não se manifestar, se Deus não se envolver, acontece do mesmo jeito. Não, aquilo que acontece do mesmo jeito sem Deus, não é obra de Deus. Entende? A obra de Deus é aquilo que se Deus não se envolver, não vai ser. Se Deus não se envolver, não vai acontecer. Se Deus não estiver com você, se você não depender de Deus, não acontece. Isso é obra de Deus. Isso é Abraão, chamado a gerar um filho com Sara. Mas daí Sara é estéril. Ele vai precisar do quê? Ele vai precisar que o céu invada a terra. Entende? Ele vai precisar que o sobrenatural invada o natural. Ele vai precisar que Deus venha e que Deus se envolva na história dele, que se envolva na história da mulher dele, se envolva na história da família dele, e agora a história da casa e da família dele seja uma história ligada com o sobrenatural. Com o sobrenatural, é isso que vai acontecer, que é o que Deus quer fazer com você. Às vezes você acha assim, pastor, não sei por que tanta luta, não sei porque eu estou cercado de situações que são assim, acima do que eu dou conta de lidar. Aí você não sabe por quê. Sabe por que essas coisas estão aí? Elas estão aí porque para você depender de Deus, para você buscar o sobrenatural, entende? Porque fosse assim, se fosse tudo assim, passos, degraus que estão à altura do seu pé, passos que estão ao alcance da sua perna, você não precisaria de Deus, velho. Você não precisava de Deus, entende?
Mas aí você precisa de Deus, porque meu Deus, você é tão desafiado, é desafio, para tu quanto é lado é desafio, entende? E aí? E aí é só Deus te dando a oportunidade de depender dEle, depender do Espírito, depender do sobrenatural. Então assim, não se ressinta com as impossibilidades, não se ressinta com as dificuldades. Na verdade, entenda que elas são oportunidades de você experimentar a invasão do céu na terra. Se Deus tivesse escolhido um homem, né, em idade, na plena flor da idade, lá seus 30 anos, com uma esposa lá com seus 30 anos, ambos tudo certo, saudáveis, férteis, eles não precisavam de viver o sobrenatural. E aí Isaac seria só mais um filho, seria só mais um menino, seria só mais uma criança, entende? Isaac não seria um milagre, entende? Mas Deus fez de Isaac um milagre. Por quê? Porque era completamente impossível daquilo acontecer, entende? Na sua vida também. Deus quer gerar um Isaac, Deus quer gerar um milagre. Por isso a coisa às vezes é tão impossível de acontecer sem Deus, porque é um milagre. Deus quer fazer um milagre na sua vida, Deus quer fazer um milagre na sua história, Deus quer fazer um milagre na sua casa, Deus quer fazer um milagre através de você, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Pastor, mas o que tem a ver com esse texto que o senhor leu? Bom, por quê? De Abraão e Sara, você conhece a história, veio uma nação, a nação de Israel. Essa nação era a nação que Deus escolheu para se manifestar, para ter relacionamento com essa nação. E Deus deu a essa nação as leis, Deus deu a essa nação os mandamentos, Deus deu a essa nação a aliança, os sacrifícios, o tabernáculo, o templo. Deus deu isso tudo para a nação de Israel. E era para eles serem os representantes de Deus na terra, os que carregavam a presença de Deus na terra. Mas você sabe a história, eles não foram fiéis, eles se prostituíram, né? Com a idolatria, eles se envolveram com outras coisas. E o que acontece? O Senhor, Ele precisa vir e agora avançar com essa história dele com o homem, né? Que é enviando seu filho para fazer uma aliança, agora não baseada em mandamentos, não baseada em oferta de sacrifício de animais, mas baseada no sangue do Filho de Deus, no sangue do Senhor Jesus. E vem Jesus, e morre na cruz no meu e no seu lugar. E agora a justiça, a justificação, o acesso a Deus, o acesso ao sobrenatural, o acesso àquela presença, aquele poder que Abraão, como eu te disse aqui, Abraão tinha, agora não é mais baseado em sangue de animais e não é mais baseado em obediência a mandamentos de não toque, não faça, não pegue, né, ou faça isso, ou faça aquilo, mas é baseado na fé, na obra do Calvário. E por isso daí Paulo diz aqui, os gentios que não buscavam justiça alcançaram a justiça da fé. Nem buscavam, mas alcançaram a justiça da fé. A justiça que vem quando você ouve a palavra do Evangelho, você ouve a pregação e você crê na palavra e você exerce fé, você acessa a justiça da fé. A justiça da fé que está disponível para mim e para você. Agora, deixa eu te falar algo que a hora que eu bati o olho nesse texto aqui nessa manhã, o Espírito me trouxe, que é o que eu quero pôr para você aqui. Olha aqui, pensa você, seja honesto, nós realmente não buscávamos a Deus, não é verdade? Nós realmente não buscávamos a Deus, mas fomos encontrados por Ele quando não buscávamos. Paulo diz aqui, os gentios que não buscavam a justiça, encontraram a justiça da fé. Então pensa, nós encontramos uma justiça que nós nem buscávamos. Nós não buscávamos e encontramos. Por quê? Porque o Senhor te ama, me ama. Porque o Senhor te escolheu, te amou, te salvou. E aí você encontrou a justiça da fé. Tá, pastor, e aí? E aí que o Espírito Santo trouxe ao meu coração o seguinte: se você encontrou a justiça que você nem buscava, o que vai acontecer se você buscar as coisas que podem ser buscadas? Entendeu? Pensa, se a justiça que você não buscava, você encontrou pela fé, pela graça mediante a fé, porque o Senhor ama você, porque o Senhor enviou até você a verdade do Evangelho.
que Cristo morreu no seu lugar, que Cristo pagou o preço pelos seus pecados. Você não precisa fazer penitência. Você não precisa ficar esperando ser bondoso para ser salvo. Salvação não é pela tua bondade, é pela bondade de Cristo, que morreu no teu lugar pelo teu pecado. Ele te substituiu. Então, quando você deposita a sua fé nessa verdade, você é salvo. Você é salvo. E você acessa essa justiça que tira de você a condenação, tira de você o peso, tira de você a angústia, te deixa livre para fluir na presença do Senhor. Amém? Agora, algo que é poderoso aqui, que é o que eu quero te colocar. O que Jesus falou? Jesus falou assim, ó: peça e você vai receber. Busque e você vai encontrar. Bata e vai ser aberto para você. Então pensa você. Vou pegar agora aqui o que Paulo falou e juntar com o que Jesus falou. Se Paulo disse, olha, você encontrou a justiça que você não buscava. Você nem buscava e encontrou. Aí eu quero te falar o que Jesus falou. Busque então. Se o que você nem buscava, você encontrou pela graça mediante a fé, eu te pergunto, o que vai acontecer se você buscar? O que vai acontecer se você buscar? Se você realmente buscar. Se você verdadeiramente buscar. Se você verdadeiramente empenhar o seu coração para buscar. Eu vou te falar o que vai acontecer. É o que Jesus falou. Buscar-me-eis. Você vai buscar e você vai encontrar. O que busca, encontra. Tá? A promessa da palavra não é o que busca fica rodando igual barata tonta procurando sem nunca achar. Não é essa a conversa. A certeza da palavra é o que busca encontra. Então só faz a conta, irmão. Só faz a conta. É 1 mais 1 é 2. Pensa, se aquilo que você nem buscava você encontrou pela graça mediante a fé, imagina o que vai acontecer com isso que você está buscando. Isso que você nem buscava você encontrou. Você imagina com aquilo que você busca. Imagina isso que você está buscando de Deus. Eu quero dizer para ti, olha aqui, sua salvação. Uau, eu sinto de falar isso aqui para você nessa manhã. A sua salvação custou muito mais, foi muito mais difícil, custou muito mais para Deus, para ser feita, ser realizada, providenciada, do que isso que você está precisando. O que você está precisando? O que você está precisando? Então, assim, ó, a sua salvação foi acessada por você pela graça mediante a fé quando você nem buscava. Então, é assim, ó, a coisa mais importante, mais poderosa, mais impossível de você ter. Sabe, a sua salvação era absurdamente impossível para você. Você jamais se salvaria. Você ia para o inferno. E eu também. Infelizmente. Mas fomos salvos por uma salvação que nós não providenciamos. Nós não providenciamos. E se a gente for honesto, a gente tem que reconhecer, nós nem buscamos, nós fomos encontrados. Fomos encontrados. Eu estou aqui fazendo a live, minha filha está segurando aqui para mim o celular, porque estou aqui fora no pátio da igreja. E eu fico pensando, tem gente que foi encontrado por uma salvação que tem a ver com a família que nasceu. Aí nasceu numa casa de gente que desde a concepção da pessoa já foi consagrada ao Senhor. Então, tipo assim, imagina. Tipo assim, ela escolheu Jesus. Você acha que minha filha escolheu Jesus? Não escolheu nada, amor. Foi escolhida. Foi escolhida. Entende? Então assim, nós fomos salvos depois, mas assim, você foi salvo porque o Senhor teve misericórdia de você e a mensagem alcançou você. Entende? Teu espírito, teu coração foi movido pelo Espírito Santo. Então nós temos que admitir isso. Nossa salvação, que é o bem mais precioso, foi nos dado de graça. E nós assim, verdadeiramente nem a buscamos. Pois é, mas acessamos pela graça mediante a fé. Porque a mensagem foi liberada para nós, a palavra foi liberada para nós e nós acreditamos. E aí nós acessamos isso que é tão extraordinário, isso que é tão poderoso. E aí a pergunta que não quer calar e que eu deixo para você nessa manhã é isso aí. Meu Deus, se aquilo que é mais importante e mais impossível para você, você encontrou sem buscar, você acessou sem buscar, foi pela graça. Imagina o que vai acontecer com as coisas que pela graça você busca. Pela graça você está buscando. O que vai acontecer com as coisas que pela graça você está batendo, você está pedindo?
Olha aqui, eu quero profetizar na sua vida nessa manhã. Sabe o que vai acontecer? O céu está se movendo na direção da sua busca. O céu está se movendo em direção ao seu clamor. O céu está se movendo em direção à sua oração. Entende? Pela graça mediante a fé. Não tem a ver com merecimento teu, porque não tem a ver. Tem a ver com a busca, a sua fé no favor, na bondade, na graça do Senhor. Mas é em resposta à sua busca. O céu está se movendo. Então, nessa manhã, creia nisso. Se apropria disso. Se apropria disso. Declare isso sobre a sua vida. Declare: eu fui alcançado por uma salvação que eu não busquei. E agora eu estou buscando. Eu estou buscando a salvação da minha casa, salvação da minha família, salvação das pessoas lá na célula. Agora eu estou buscando os dons espirituais. Agora eu quero falar em línguas. Agora eu quero interpretação de línguas. Agora eu quero profecia. Agora eu quero palavra de conhecimento. Agora eu quero dons de curar. Agora eu quero discernimento de espírito. Agora eu quero operação de milagre, de maravilha. Não sei. O que você está orando? Entende? O que você está orando? Pastor, eu estou orando porque eu preciso de dinheiro. Ok? Mas se você está orando só por dinheiro, você está orando por uma coisa muito pequena. É muito pequena. Não, é pelo sobrenatural. Nós oramos pelo milagre. É o céu invadindo a terra. É muito mais do que coisas naturais. É o céu invadindo a terra e transformando tudo. Inclusive sua vida financeira. Entende? Inclusive seu casamento. Entende? Então assim, anseie. Busque pelas coisas do céu. E eu vou te falar. Você vai ver o céu invadindo a sua realidade. O céu invadindo a sua casa, o céu invadindo a sua família, o céu invadindo a sua história, em nome do Senhor Jesus, amém? Você crê nisso? Você toma posse? Toma posse, recebe pela fé, recebe para hoje, sim, recebe para hoje, porque assim, quanto tempo você esperou, você precisou esperar depois que você entendeu o Evangelho para ser salvo? Quanto tempo? Nenhum tempo. O único tempo que você esperou foi o tempo de você abrir tua boca e declarar: eu creio, eu recebo, eu me arrependo, eu recebo perdão, e eu creio na obra do Calvário. Foi esse o tempo que você esperou. Você precisou esperar este tempo. Entende? Pois, e as outras bênçãos? Eu quero dizer para você nessa manhã também aqui. A distância é a distância de a palavra descer para o teu espírito e você crer com o coração e abrir a sua boca e se apropriar nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Amém? Eu quero orar por você nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar juntos nessa manhã? Se você estiver no lugar que você pode orar, você ora aí. Se você não puder orar, você está no serviço já e tal, você ora por dentro, concorda comigo por dentro, se aproprie por dentro, no seu espírito, em nome de Jesus, amém? Pai, nessa manhã nós oramos, ó Deus, diante da tua palavra, que é a verdade, Senhor, incontestável, eterna, imutável, imbatível, poderosa palavra do Senhor. Ó Deus, a tua palavra nos diz aqui, Senhor, da salvação, Senhor, que nós nem buscávamos, mas nós acessamos pela graça mediante a fé, porque a palavra foi dita a nós, e nós cremos na tua palavra, Senhor, e nós recebemos pela fé. Ó Senhor, quanto mais as outras coisas. Senhor, nessa manhã, Deus, em nome de Jesus eu oro, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está comigo aqui nessa live, por aqueles que vão ver esse vídeo depois e vão receber essa palavra. Senhor, eu declaro, ó Deus querido, que, Senhor, muito mais as demais coisas que nós temos buscado, Senhor, se aquilo que nem temos buscado, recebemos assim, muito mais as coisas que buscamos agora, que temos buscado, as coisas que temos batido, as coisas que temos pedido, as coisas que temos insistido, porque a tua promessa é, Senhor, peça e você vai receber, busque e você vai encontrar, bata e a porta vai se abrir para você. Senhor, esta é a verdade da tua palavra, nós chamamos a existência a verdade da tua palavra nessa manhã. Senhor, no nome do Senhor Jesus, libera, Senhor. Senhor, eu libero na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Senhor, eu libero na vida daquele que está crendo agora, crendo que basta crer com o coração e confessar com a boca o milagre. Senhor, no nome de Jesus eu libero nessa manhã. Senhor, libera o milagre, libera o sobrenatural, libera o céu invadindo a terra na vida desse irmão e transformando, Senhor, qualquer que seja a situação e operando o milagre e transformando o quadro que está aí para a glória do nome do Senhor. Ó Deus, ouve o clamor dessa mãe, Senhor, essa mãe que está orando por esse filho que está nas drogas.
O Senhor ouve o clamor agora dessa mãe. Ô Espírito Santo de Deus, eu sinto, irmãos, eu sinto meu espírito aqui, mãe que está orando por filho, pela salvação de filho que está perdido, filho que está preso lá no vício. O Espírito Santo acessa agora lá o coração do seu filho. Em nome do Senhor Jesus, agora. Espírito Santo de Deus, se revela a esse filho agora, se revela a esse filho, revela o seu amor agora, que as escamas caiam dos olhos, que as correntes do diabo sejam quebradas, as correntes do vício sejam quebradas, e haja salvação agora na vida desse filho, para a glória do nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada casa, cada família, cada vida que está comigo aqui, Senhor, no nome de Jesus, que a tua bênção, a tua presença, teu poder, Senhor, teu Espírito, o fluir da tua vida alcance cada um, que haja milagre, que haja suprimento, que haja cura, que haja transformação, que haja renovação de mentes, que haja um sobrenatural, que o céu invada essa casa e essa história e essa família, para a glória do teu nome eu oro, Pai, os abençoando em o nome do Senhor Jesus, amém e amém, glória a Deus, amém. Você recebe, você toma posse em nome do Senhor Jesus, você recebe pela fé, aleluia. Então é o seguinte, fique com essa palavra e creia que se você recebeu aquilo que você nem buscava, muito mais vai acontecer com aquilo que você está buscando. Você vai acessar, vai se manifestar na sua vida, e você vai testemunhar do agir de Deus em nome de Jesus, amém? Aleluia, você recebe? Toma posse em nome de Jesus. Bom, pão quentinho vai ficando por aqui. Deus abençoe você poderosamente, tenha um dia tremendo e amanhã a gente volta às 6h30 com mais um pão quentinho direto do céu para o seu coração em nome de Jesus, amém? Meus companheiros aqui de hoje, dá um tchau aí, ó. Aleluia, Deus abençoe e até amanhã.